Olá, meninas! Bem-vinda a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou Carla Petrelli e hoje trago uma história que mostra como recomeços podem sim ser oportunidade de transformação. Quantas vezes nós, mulheres, precisamos abrir mão de alguma coisa pela família, por algum problema pessoal, ou porque simplesmente sentimos que era hora de pausar? Mas como transformar essa pausa em um impulso para voar ainda mais alto? Para falar sobre isso hoje, eu tenho aqui uma convidada muito especial que vocês já tiveram o prazer de conhecer. Ela é reconhecida como uma das top 10 executivas de tecnologia e inovação em 2023-24. CEO da América Latina e responsável globalmente pela área de TI em uma grande empresa multinacional. Estou aqui novamente com Yara Carvalho. Oi, Carla, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito Que bom, fico bem feliz também. Yara, eu lembro bem quando a gente trabalhava juntas, você tinha um alto cargo dentro de uma empresa muito grande na área de tecnologia, já tinha bastante responsabilidade e, de repente, precisou largar tudo. E aí, conta essa história pra gente. Como foi isso? Nunca é fácil, não é assim? Não. Bom, acho que eu tive uma oportunidade, assim, né, a nossa família, vamos dizer assim, nós tivemos uma oportunidade de mudar para a Argentina, né? O meu marido, nesse caso, foi expatriado, era uma oportunidade muito bacana para ele na época. E aí, obviamente, eu estava feliz no trabalho, eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, mas a gente entendeu que era um momento bacana para mudar. Então, a gente foi viver lá na Argentina, isso foi em 2015, mais ou menos, o que era completamente novo, tudo novo para mim. Eu tinha uma filha de um aninho, a outra tinha 5 anos, eu não falava uma palavra em espanhol, e nos mudamos. Então foi um processo um pouco difícil no começo, porque eu trabalho desde os 16 anos, então tinha sido a primeira vez que eu deixava de trabalhar, né? Uma pausa grande na carreira. E fazer uma pausa sem saber como que eu ia me recolocar no mercado de trabalho. Então foi um momento ali que eu tive que me reinventar, né? Primeiro aprender o espanhol, me dedicar a estudar e aprender bem o espanhol, foquei em espanhol, inglês, porque eu sabia que ali eu também tinha que desenvolver bastante, e fui me ajustando àquela nova rotina, né? Aquele novo momento, e entender o mercado como era na Argentina. É muito difícil se recolocar num país novo, ninguém te conhece, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de entrar na empresa, que é a mesma empresa que eu estou até hoje. E nesse momento que eu entrei nessa empresa, eu vinha de você comentou, de uma empresa onde eu tinha 80 pessoas na minha equipe, né? De uma equipe grande, gerentes e tal. E quando eu fui para essa nova empresa, eu não tinha uma equipe, era eu equipe. Tinha mais uma gerente de projetos junto comigo, mas éramos nós duas, né? E eu, na parte de tecnologia, tive que dar alguns passos atrás, vamos dizer assim. Eu ia te perguntar isso mesmo. Como que foi essa questão de você começar de novo, né? Porque assim, quando as pessoas olham para a Yara, o que elas veem? Elas veem a posição. É a CEO lá da empresa, ela tá lá em cima, né? Tipo, a CEO Latam. Mas ninguém sabe a tua história, ninguém sabe o que você passou, né? Então, assim, todo mundo só consegue ver a posição do hoje. Não conhece o caminho que percorreu, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi. Se foi fácil, se não foi. Enfim, conta aí. Vários desafios, né? Eu acho que cada história ela é única, Carla. E uma das coisas que eu mais aprendi durante toda essa minha jornada, e quando eu olho para trás, eu acho que é sempre muito legal, né? Quando a gente faz uma reflexão, é que aquela nossa jornada, desde criança, vamos dizer assim, todas as coisas que a gente passa durante esse caminho vão te formando. Sim. E vai te trazendo habilidades que te ajudam, né? A enfrentar todos os percalços da vida, né? Então, nesse momento, eu tive que dar alguns passos atrás, né, quando eu voltei nessa empresa, e voltar a trabalhar como analista, trabalhar com questões muito técnicas, que eu já fazia 10 anos que eu não trabalhava. Então, eu falei, eram atividades que já não eram mais o meu... Não tinha mais o skill, né? Eu não tinha skill mais para isso, né? Eu não tinha mais aquela habilidade ou aquele conhecimento técnico, então eu tive que aprender de novo. Imagina, um idioma novo, num país diferente, pessoas com cultura diferente... E uma empresa totalmente diferente. Uma empresa totalmente diferente e com um cargo que você teve que reaprender. Realmente isso é muito mais que o desafio. Tinha tudo pra dar errado.
Mas deu muito certo. Certo. Não, foi muito bom, assim, acho que as pessoas que a gente que a gente encontra no caminho, né, elas te ajudam a crescer junto, né? Então foi uma oportunidade, claro que eu tive que aprender toda essa questão técnica, e foi, eu confesso, no começo difícil, né, para mim. Mas também foi uma oportunidade, porque como eu tinha que, eu brinco, né, de marcar, de servir o cafezinho, a fazer reunião com o presidente da empresa, servir o cafezinho na forma de dizer que tinha que fazer tudo, né? Ou seja, tinha que estar em todos os pontos ali de um desenvolvimento, né, de uma área técnica. E aí, depois disso, acabou surgindo essa oportunidade. Fiquei alguns anos na Argentina, fiquei 5 anos no total lá na Argentina com a minha família, todo mundo pois, eu amava trabalhar lá. Foi um desafio no começo, foi muito perrengue. Tem a questão de você criar novamente uma credibilidade profissional, porque quando você está em um mercado em que as pessoas já te conhecem, aqui, né, as pessoas me conheciam, eu já tinha trabalhado muitos anos, então, é a Yara que trabalha assim, que entrega bem isso, de repente eu fui me colocar numa situação em que eu não era a melhor, porque eu tive que reaprender. E aí você se reajustar, mas ao mesmo tempo usar as habilidades que você tem, né? Eu me comunicava, apesar do espanhol, eu me comunicava bem com as pessoas, eu gostava desse contato, dessas relações que a gente cria. E isso foi me ajudando mesmo numa situação onde eu tinha que ser muito técnica. Bom, isso me gerou aí uma oportunidade, depois de 5 anos, voltar no Brasil, aí já numa posição de gestão para uma área da área de IT, né? Para o segmento financeiro da empresa. E voltar às origens, voltar para Curitiba, que foi ótimo. Em um momento onde eu já tive que novamente me reinventar, me readaptar, porque nós estávamos no meio da pandemia. Então, que não foi fácil. Não foi fácil. Sim. Bom, de lá para cá foi ótimo. Então, tive esse período ali com essa equipe na América Latina, né, para serviços financeiros. E em 2020 foi outro momento de se reinventar. 2020, isso, final de 2020. Eu sempre trabalhei para serviços financeiros, né? De certa forma, para IT de serviços financeiros, bancos, vamos dizer assim. E eu tive a oportunidade de me tornar CIO da América Latina. E isso significava conhecer o lado da indústria. Que tudo bem novo. Diferente, muito diferente. Muito diferente. Então tem que aprender mesmo, né? Ir a fundo na infraestrutura, na segurança, no SAP, nos sistemas de manufatura, nos sistemas de todas as áreas dentro de uma indústria. E então acabava aumentando, outro momento de se reinventar, aprender. E aí, uma coisa que foi muito interessante, Carla, é que durante todo esse processo, desde que eu estava na Argentina, eu passei por vários ou treinamentos ou mentorias durante esse processo. Então, tem pessoas que te ajudam a entender onde você tem potencial para crescer, e você tendo esse autoconhecimento foi uma das coisas que me ajudou muito nesse processo, porque eu entender que eu não sabia, que estava tudo bem não saber, e que eu podia ter essa vulnerabilidade de dizer para os outros, olha, você pode me explicar isso aqui melhor, porque eu não sei. Eu não sei, né? Tá tudo bem falar não sei, né? O problema é quando você diz que sabe e não faz e não entrega, né? Aí que tá o problema. Agora, se você fala, eu não sei, você pode me ajudar? Sempre aparece alguém. Tem algumas pessoas que não, claro, vão se aproveitar disso, porque, na verdade, acabam tendo inveja daquilo que você está construindo, medo porque não é tão capaz, mas sempre tem aquelas pessoas que veem em você aquela qualidade e te ajudam, e te levam para cima. Puxam para você para cima junto, Exatamente. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal e eu aprendi muito, assim, aprendi muito com o meu time, eles são ótimos. E aí, isso acabou criando, né? Hoje eu tenho, né, um time muito bacana. E agora assumindo uma posição global para serviços financeiros, IT de serviços financeiros, então tem equipe no mundo todo. E que é um novo desafio que eu assumi em fevereiro. Então, novo momento de me readaptar, entender novas culturas, novas regulamentações. Quando a gente fala de serviços financeiros, cada país tem as suas regulamentações. Sim. De bancos, né, e financeiras. Sim, então, e é completamente diferente. É muito diferente. Muito diferente. Eu vejo assim, na questão de serviço financeiro, o Brasil ele é muito mais complexo. Tem essa vantagem, porque a gente está acostumado com o complexo. Mas não quer dizer que aquilo que é um pouco mais simples no outro país seja simples. Você vai ter que aprender do mesmo jeito. Exato. E vai ter que saber de um detalhe para não ter nenhum problema, né? E aí entender, né, como que os comportamentos, né, os diferentes comportamentos em diferentes regiões, significa que o público, aquele teu cliente é diferente também. Sim. Ele espera outras coisas. Então, esse processo é muito bacana. A forma de se comunicar é muito diferente. Eu tive a oportunidade de estar
em algumas empresas globais também, onde você precisava se comunicar de uma forma diferente, tinha culturas muito diferentes, e a forma de se comunicar é completamente diferente. A forma de você reagir a um problema é completamente diferente. E tudo isso te traz bagagem, né? Sem dúvida. Então você vai crescendo profissionalmente, né? Exatamente. Então, é a MBA da vida. MBA da vida, que é muito melhor. Exatamente. Né? Sem dúvida. Isso é muito bom. Eu adoro. Adoro porque eu tô sempre aprendendo e eu acho que a gente falou isso no podcast anterior, né? Da importância da gente estar aberta para aprender e isso sem dúvida ajuda. Legal. E você deu com esse salto todo, com todo esse conhecimento, né? Você ganhou por 2 anos seguidos um reconhecimento que eu achei fantástico, que é ficar entre as top 10 executivas da área de tecnologia e inovação aqui no Brasil. Uhum. Como foi esse reconhecimento para você? Como foi ganhar esse prêmio? Eu fiquei muito feliz, né? Não tem como não ficar. Eu acho que até no primeiro, ficar entre os finalistas, né? Os 50 finalistas, é uma honra muito legal, né? Tem grandes nomes ali, pessoas que são referências da tecnologia. E eu acho que como mulher, às vezes a gente se coloca também muito naquela situação de assim, não, eu estou devendo, estou sempre achando que não sou boa o suficiente, né? Aquele síndrome da impostora que bate. E todas nós temos, né? Isso, sem dúvida. Gente, é incrível como uma mulher especialista em ter a síndrome da impostora. Então eu falava assim, não, eu cheguei nos 50, mas isso não quer dizer que, né, eu vou ficar no top 10. E é muito legal porque daí pra frente, é claro, além da forma que é reconhecido pelo mercado, também ser reconhecida por pessoas que efetivamente vão lá e votam em você e tal. Então, foi uma surpresa, foi até um evento muito interessante, muito engraçado, porque eu não estava esperando, não tinha me tocado que eles estavam falando os nomes na ordem alfabética. Então, faltava uma pessoa e eu estava lá, toda distraída, nem imaginava que ia sair. E aí eles falaram, Yara, e eu lembro que eu estava com uma bolsa aberta, como a que eu tô hoje. Caiu a bolsa, porque eu não estava pronta para sair, levantar e receber o prêmio, né? Então, foi divertido por esse lado aí. E eu acho que essa sensação é muito bacana, é muito bom porque o que a gente sempre acha, e eu sei que tenho que melhorar, tenho que aprender, tenho que estar sempre, né, me desenvolvendo e me estimulando e me incentivando, me desafiando, que eu acho que é essa palavra. Mas estar lá, eu tenho certeza que foi, de certa forma, talvez uma inspiração para outras mulheres que estão começando. Com certeza. Né? Porque o caminho não é fácil, né, Carla? Eu sou lá do interior de Santa Catarina, uma cidade de 15 mil habitantes. Então, você traçar a sua jornada e ver que está lá entre grandes nomes, é dizer que qualquer pessoa consegue fazer o seu caminho, criar a sua história, que tem perrengue, que às vezes tem que voltar para trás, começar de novo. E não foi só aquela vez que eu voltei para trás, comecei várias vezes, eu fiz isso. E tá tudo bem. Sim. Né? A vida da gente não é um caminho de sucesso que vai dar tudo certo. Então, quando eu falo, eu estou, né, estou CIO de uma empresa que eu amo trabalhar, mas a gente nunca sabe o futuro. Sim. A questão é como a gente reage quanto a isso. Então, eu acho que isso é vamos dizer, uma habilidade que me ajuda a enfrentar tudo isso. Mas com certeza, receber aquele prêmio foi muita, muita alegria. Aí, né, e na segunda vez eu já estava... falava, bom, já é ordem alfabética, então agora pelo menos eu sei que se não me chamaram ainda porque eu tô lá no final. Pode ser, ainda tem alguma chance. Mas é muito bom. Vi muitas mulheres lá também, fiquei muito feliz por isso. Criei amizades ali, tem mulheres incríveis, profissionais. E assim, homens e mulheres incríveis que trabalham e muitas pessoas que apoiam, sabe? Um apoia o outro e eu acho que isso é super importante, sabe? Você ter um grupo ou ter espaços onde você encontra isso. Até porque na área que a gente tá, na verdade, na área de tecnologia, ela é muito masculina. Né? Então, assim, se você for parar estatisticamente, hoje a gente tá falando de 20% de mulheres que atuam na área de tecnologia, né? E é engraçado porque a gente mesmo, eu falo isso porque eu também tenho uma filha, a gente não incentiva a mulher a ir para a área de tecnologia. É difícil, né? Você
a gente acaba dando liberdade, mas não incentiva realmente a aprender tecnologia independente da área que ela escolha. Né? Então é uma coisa meio que assim. Pro menino, não. Pro menino ele já é mais automático, é diferente, gosta do joguinho, gosta não sei o quê. Vai indo por aquele caminho, né? Tipo computador, né? Pra mulher, não. Pra mulher é diferente, né? Exatamente. A gente já vai criando esses viés inconscientes por trás de que aquilo não é permitido pra você. Exatamente. Né? Não é o teu espaço, você não tá no lugar certo se você estiver lá, né? E aí ver mulheres se sobressaindo, se destacando, é fantástico. Você traz exemplos para outras mulheres, né? Então, quando você ganha representatividade, nossa, é maravilhoso. E é muito bacana. É muito bacana ver, assim, escutar, às vezes, de algumas pessoas que estão começando, falando, nossa, fiquei muito feliz por você. Então, aquilo vale mais do que o prêmio, sem dúvida, porque aquilo é aquela sensação que você fez ali um pedacinho de faísca, né? Você está fazendo a diferença na vida de alguém. Exato. Eu acho que é isso que traz o retorno que realmente vale a pena, né? Aquilo que aquece o coração. Exatamente. Né? E assim, que conselhos você daria para as mulheres que estão num momento, de repente, de pausa, né? Como que essas mulheres estão em pausa, tão inseguras? Tipo, como que eu vou retornar? Que conselho você dá para essas mulheres? Eu acho que a primeira coisa é reconheça a sua história. Né? Primeira coisa, reconheça tudo que você passou. Tudo isso é a tua história, é o que você é. Né? Então, às vezes, a gente foca tanto nesse momento da pausa que esquece tudo que você já fez também. Sim. Então, reconheça que todas as habilidades, como eu falei, e não só no trabalho, mas tudo que você faz no seu dia a dia, tudo aquilo que você desempenha com aquele teu jeito de fazer coisas diferentes, de aprender ou de se comunicar com outras pessoas, tudo isso é você, né? Então, nesse momento de pausa, sempre, e foi o que eu fiz, né, no momento em que eu tive que fazer uma pausa, foi me dedicar àquilo, focar naquilo que eu entendia que poderia me levar numa recolocação. Então, ou foi um aprendizado, ou foi adaptar a cultura, ou adaptar a necessidade, adaptar o mercado. Então, eu acho que vale muito a pena entender como o mercado está se posicionando, o que são as grandes coisas que estão acontecendo e como que isso pode trazer um valor adicional, te agregar, né, num momento de ou se recolocar no mercado, ou de criar um negócio novo, ou de fazer algo assim. Então, entender esses sinais e aproveitar o momento para crescer um pouquinho mais cada dia, né? No seu conhecimento, porque isso aqui ninguém tira. Aquilo ali é seu, né? Porque a gente vai ter um monte de motivos para dizer que não vai dar certo, né? Mas a gente só precisa de um para dizer que dá, né? E lutar por ele. Então, focar, lutar e ir em frente. Ótimo. Yara, muito obrigada. Eu achei fantástico essa nossa conversa. Eu acho que, com certeza, assim, vai inspirar muitas mulheres, né? Eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço, gente. Que prazer, né? Falar, assim, um pouquinho da história, mas e trazer aí para as mulheres algumas das perspectivas ou das histórias que possam apoiar elas a se inspirar um pouco. Yara, muito obrigada por compartilhar essa história maravilhosa. Sua história realmente é a prova de que recomeços podem ser transformadores e que nunca é tarde para a gente voar mais alto. Para você que está ouvindo, assistindo esse episódio, se tocou seu coração, compartilha com aquela amiga que está vivendo uma pausa e precisa de esperança. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa rede de mulheres protagonistas. Até o próximo episódio, Vozes que Empoderam.